Você sabe que a relatora que foi atacada pelo Augusto Heleno, e ela acabou de postar no Twitter, que chama X agora, né? Uma foto com a reunião ali, com a cúpula militar e quem tá ali no fundo? De que ela fez até um círculo amarelo em volta dele. Mauro Cid. Aí, não vi, não lembro, não participei, não li. O depoente de hoje demonstra que estava a passeio na chefia do GSI, mas os fatos e dados mostram o contrário. General Augusto Heleno, bem posicionado numa reunião do presidente com a cúpula militar e com quem? Com Mauro Cid. Tá aqui, ela fez questão de publicar a foto, pegou até a foto do Palácio do Planalto, publicada no Palácio do Viu, Planalto. Fabiola? Oi. Sobre esse não lembro, não vi, né? O general Heleno sofre, às vezes, acho que de amnésia. Quando a gente publicou em junho uma reportagem aqui mostrando que ele participou também de um grupo em que se discutiu um golpe, que chamava Notícias do Brasil, que foi revelado por um coronel chamado Coronel Francisco de la Moura, que é alguém que ele conhece há muito tempo, e que, enfim, ele admite, inclusive, que conheceu. Nesse grupo se discutiu, esse grupo existiu até 8 de janeiro, existiu desde 2016. Lá se discutiram ações golpistas. E o que o coronel Francisco de la Mora diz é que o general Heleno lia, não respondia, mas lia as mensagens, ou seja, estava ciente. E aí, o que é que o general Heleno disse quando ele foi confrontado? Por que o ministro de Estado faz parte de um grupo desse? Ah, não lembro do grupo, não lembro das mensagens. Ele não lembra, nossa, né, de quase nada do tempo do governo Bolsonaro, Fabiola. Bom, quero muito ouvir o professor Mairovit, né? Do ponto de vista jurídico, até chama atenção, Augusto Heleno, ele está falando, está respondendo, e ele é alvo de investigação. Como que o senhor analisa aí ele falando, não vi, não lembro, é uma fantasia, e negando, né? Negando que tenha tido alguma conversa sobre golpe, apesar de algumas provas mostrarem o contrário. Eu começaria, Fabiola, para responder a tua pergunta, entrando num túnel do tempo e parando na estação de 1969, quando, atenção, a cavalaria não era mecanizada, eram os animais que existiam lá. Em 1969, entra para suas funções de fato no Exército o general Heleno. 1969. Ele é um homem, portanto, de estrebarias, de coices, de viver com aquele odor de baias, de cavalos. Daí não me estranha em nada essa agressividade, esses coices. Ele é um homem sem nenhum refino, sem nenhuma educação. E, além do que, é um bronco. Mas esse é um ponto. O segundo ponto, e aí vai um olhar de magistrado, que eu sou um magistrado de formação, um juiz de formação, que é o seguinte: ficou muito patente para mim, Sakamoto, Juliana, que ele chegou lá, sentou com uma primeira tarefa, qual seja salvar a pele. E para salvar a pele, ele ficou no barco de Bolsonaro. Ele não podia sair do barco de Bolsonaro. Mas quando a coisa complicava, ele ia assim para o convés. Ou seja, eu não vi, eu como, ele disse, eu como chefe de gabinete de natureza civil, eu não participava das reuniões militares, eu nunca vi minutas golpistas, ele nunca viu nada. Então, ele tirava o corpo, quer dizer, se aconteceu alguma coisa na reunião dos militares, eu não sei porque eu não estava lá.
Então, é o tipo da pessoa que entrou para salvar a pele, ficou no barco do Bolsonaro, mas nos momentos críticos ele não defendia claramente o Bolsonaro. Ele, o quê? Ele dizia que não estava lá, que não era a regra, por exemplo, do ajudante de ordens, como a gente está careca de saber, né, que para o Bolsonaro não existe regras. Tanto é que está aí a fotografia a desmentir tudo o que o próprio Bolsonaro diz. Então, e ele coloca também, muito espertamente, seguramente orientado pelos seus advogados, a conversa dele com o general Dias, como ele aproveita uma situação, olha, é a palavra de um contra a palavra de outro, a palavra de dois generais. Ele diz, eu não concordo, inclusive com relação à passagem de comando e etc. Então, esse episódio ele joga na dúvida. Com que lado estaria a verdade? Então, foi um depoimento aí que ele pensado, muito refletido. Agora, o que vai restar disso, evidentemente, é a própria fragilidade desses relatos quando a prova em sentido contrário é abundante. O que adianta ele dizer, eu não vi minuta alguma, quando minuta foi apreendida, as minutas estão no próprio celular do Cid. Então, o que acontece? Ele está querendo salvar a própria pele, e nem o Bolsonaro, ele se agarra ao Bolsonaro no interesse dele. É assim que eu estou vendo até o momento. A lembrarem e completando aquilo que o Sakamoto bem expôs, bem colocou, essa empáfia, e a Juliana ressaltou esse machismo dele, é coisa esperada de um sujeito, aspas, escroto. Desculpe a expressão, mas eu também vou entrar para o campo do vitupério. Quem não souber o que é vitupério é dos palavrões, que ele usou. E com ele não adianta usar a expressão vitupério. Adianta mesmo chamá-lo de escroto.